O que é a ATS e para que ela serve? Muito boa essa pergunta. A avaliação de tecnologias em saúde, a ATS, ela serve como um método, né, totalmente sistematizado para podermos buscar as melhores evidências científicas que nos auxiliem a decidir sobre uma tecnologia, se ela deve ou não ser incorporada ao sistema de saúde. Basicamente é isso. E ela serve para que na hora da tomada dessa decisão, que eu tenho todas essas evidências científicas em mãos, eu consiga tomar uma decisão direcionada para o sistema de saúde. Então, ela serve para apoiar gestores, administradores, médicos a escolher a melhor tecnologia para aquela população naquela circunstância. Eu sei que é um conhecimento muito árido, frio, difícil, mas não se assustem nem se preocupem, que o meu papel aqui vai ser torná-lo mais areado. Vamos arear a terra, umedecê-la, vamos trazer calor para que esse conhecimento possa fazer parte da vida de vocês. Essa pergunta me lembrou uma vez que a minha mãe estava conversando com a minha tia no telefone. E a minha tia com certeza deve ter perguntado para minha mãe assim, se eu estava trabalhando muito, se eu estava trabalhando pouco, né? Algo desse tipo. Porque eu só ouvi a resposta da minha mãe assim: ah, ela tá trabalhando bastante e tudo. Eu não entendo muito bem o que ela faz, eu sei que é difícil e importante, porque eu tô sempre vendo ela com umas coisas em inglês em cima da mesa. Porque e eu achei aquilo muito engraçado. Porque realmente a gente lê muitas coisas, né, em inglês, o idioma inglês, né, ele é mais universal em relação a essa questão de produção técnico-científica. Mas eu achei muito interessante porque ela acha que é difícil, né? Ela sabe que é importante, mas ela acha que é difícil. E meu objetivo aqui é não tornar isso difícil. Então, quando eu falo que a ATS, né, é uma metodologia organizada para a gente poder identificar as melhores evidências que respondem uma pergunta, né, para poder auxiliar na incorporação ou não de uma tecnologia dentro do sistema de saúde. Então, ela apoia tomadores de decisão. Basicamente é isso, apoia tomadores de decisão, né, a tomar essas decisões em relação ao uso do recurso público. Eu devo ou não colocar o recurso, né, da sociedade naquele produto. Eu vou trazer um exemplo que talvez ele possa auxiliar um pouco mais, porque é um exemplo mais do nosso cotidiano, que possa auxiliar um pouco mais a ver essa questão da tecnologia em saúde. Vamos falar sobre carros. Eu gosto muito de carro. É interessante que desde criança eu gosto bastante de carro. Então nós vamos pensar o seguinte: eu vou comprar um carro. E aí, eu comprar um carro, eu quero escolher o melhor carro possível. E o meu critério hoje para escolher o melhor carro possível é eu quero um carro que seja seguro. Eu quero um carro que seja seguro para passageiros menores de 5 anos, que podem andar ou não numa cadeirinha no banco de trás. Qual que é o carro mais seguro para essa população? Então é isso que eu estou buscando, carro mais seguro para essa população específica. Crianças menores de 5 anos que podem ou não estar dentro de uma cadeirinha que vai estar localizada no banco de trás. E normalmente o banco de trás não é do motorista, é o do passageiro, né? É o que está à direita. E aí eu vou buscar no mercado e vou descobrir que existe um teste de segurança dos veículos, né? Acredito que muitas pessoas devem saber, existe um teste internacional que é feito com os veículos e ele é feito quase anualmente. Eu não sei exatamente a periodicidade desse teste, mas a gente consegue ver inclusive os vídeos no YouTube em que eles colocam um boneco no carro e colocam o carro numa velocidade X em direção à parede, onde eles vão observar qual que é a capacidade daquele veículo de absorver o impacto e de se deformar, protegendo quem está lá dentro. Porque essa é que é a questão do acidente. Você quer que aquele carro seja capaz de absorver o impacto, se deformando, porque é isso que acontece com a massa, protegendo quem está lá dentro, certo? Então, no meu caso, né, a minha avaliação de tecnologia, ela não é de saúde, mas é avaliação de uma tecnologia, em que eu quero saber de todos esses dados que existem no mundo sobre segurança de carros, qual carro que vai atender a minha necessidade específica, o meu problema específico que é esse, um carro seguro, né, para aquele perfil de crianças. Então vamos supor que eu descubro lá numa tabela que existem 2 carros muito seguros. Vou pegar 2 carros que já estão fora do mercado, né? Vamos pegar o Sandero, que é um carro que eu gosto bastante, e vou pegar outro carro que eu também gosto bastante da Nissan, que é o Tiida. Então, o Sandero da Renault, o Tiida da Nissan. Os dois não estão mais no mercado. Então, ao avaliar, eu vou pegar os dados que existem, as informações que existem de segurança desses carros e vou ver. Em relação à absorção de impacto, como que ocorre essa absorção de impacto
entre os dois carros? Existe uma escala, e aí vamos supor que eu descubra que nessa escala, quanto maior, melhor, então absorve mais impacto. Então eu descubro que pro Sandero ele tá na escala, ele tá no 7 e o Tiida tá no 8. Então o Tiida absorve melhor impacto numa colisão frontal. Aí eu vou avaliar outra questão, a questão da deformação. Porque numa deformação, se o carro ele deforma amassando muito atrás, quer dizer, a população que eu tô preocupada é que a criança de 5 anos que tá atrás, ela pode ser prejudicada nessa deformação. Então, eu preciso verificar como que ocorre isso e também é numa escala. E aí, nessa escala, é o oposto. É quanto menor, melhor. Então, o menor é que se protege mais, vamos dizer assim, se deforma protegendo mais quem tá lá dentro. E o maior é o que deforma agredindo quem tá lá dentro do carro, né? Então, eu descubro, por exemplo, que o caso do Sandero e do Tiida, os dois estão na mesma escala. Vamos supor que os dois sejam 4. Os dois têm um tipo de deformação 4, em que, de certa forma, eles deformam, protegendo os passageiros que estão dentro daquele carro, tanto o condutor quanto os passageiros que estão atrás, né? E aí, como é que eu decido qual que é o melhor? Qual que vai me atender melhor? O Tiida ou o Sandero? É claro que nesse exemplo que eu tô dando, como o tipo de deformação dos dois é idêntica, eu vou colocar no meu outro critério, que é a questão da absorção de impacto. E na absorção de impacto, o Tiida, se saiu melhor, então, se eu tenho condições financeiras para comprar qualquer um dos dois, eu vou comprar o Tiida, né? Então, a decisão de incorporação dessa tecnologia na minha vida o Tiida, ele vai ser o escolhido, porque ele apresenta o melhor desempenho em relação ao critério que eu busquei, que foi segurança durante uma colisão, né? Esse exemplo ajuda um pouco a gente pensar como que é no sistema de saúde, né? Essa avaliação da TS, ela também é sistematizada. O que eu acabei de fazer com vocês, por exemplo, é uma pergunta PICO, que é a pergunta que a gente elabora para poder avaliar uma tecnologia. Então, para qual população é essa tecnologia, né? Quem é essa tecnologia? Quais são os comparadores que já existem, né? Seja já no sistema de saúde, ou seja fora do sistema de saúde. E quais são os desfechos? Então, o O, né, PICO, o O é de outcome, que significa desfechos em português. E aí, assim, desses desfechos, normalmente eu avalio efetividade e segurança, principalmente. Então, eu quero saber se realmente essa intervenção que eu estou avaliando, ela realmente vai tratar aquela doença, ela realmente vai reduzir a evolução da doença, ela vai tratar a doença, ela vai curar a doença, ela vai dar mais tempo de vida. Então, a doença vai continuar evoluindo, mas a pessoa vai passar por aquele tempo com a doença com mais qualidade. Isso é segura? Então, quais são as reações adversas desse tratamento, por exemplo, desse medicamento? São náuseas, são vômitos, são reações adversas que elas são manejáveis ou são reações adversas perigosas, como, por exemplo, uma das reações adversas, a pessoa pode ter hemorragia? E que tipo de hemorragia? Né? Ela pode ter sangramento gengival, nasal, ou ela pode ter um sangramento estomacal, quer dizer, ela pode sangrar pelo estômago até morrer. Então, todas essas questões são avaliadas quando você incorpora uma tecnologia dentro do sistema. E é isso que a avaliação de tecnologias faz. Ela identifica todas as questões que respondem a essa nossa pergunta sobre essa tecnologia, para termos, assim, talvez não certeza absoluta, mas clareza para uma tomada de decisão dos riscos e dos benefícios de inserir essa nova tecnologia dentro de um sistema de saúde. E isso se aplica tanto à saúde pública quanto à saúde privada. Ambos fazem esse processo, né, nos dias de hoje. Nós vamos pensar, são inúmeros os novos medicamentos que estão sempre entrando no mercado, novas tecnologias para tratar as doenças. E nós precisamos ter cautela nessa incorporação. A partir do momento que você coloca um produto dentro do sistema, você coloca um produto com acesso a milhares de pessoas, né? E muitas vezes aquele produto pode ter um desempenho maravilhoso dentro de um estudo no ambiente controlado. Quando você coloca no sistema e no mundo real, reações adversas graves podem se manifestar. Isso já aconteceu com vários medicamentos, né? Nós temos o exemplo do Vioxx, que foi um medicamento anti-inflamatório, né? Inibidor da COX-2, que foi retirado do mercado porque ele criava problemas cardíacos, pólipos nasais, pólipos intestinais. Tem um outro medicamento, que no momento eu não me recordo o nome, mas estava relacionado, por exemplo, a um medicamento antidepressivo que levava as pessoas ao suicídio.
né? Olha que loucura. Um medicamento que é para tratar depressão, normalmente a pessoa depressiva pode, né, vir a praticar um ato contra si mesma, e aí um medicamento pode favorecer esse tipo de ato. Então, é um risco esse medicamento dentro de um sistema de saúde acessível a muitas pessoas. Então, a avaliação de tecnologia, ela nos permite fazer a avaliação e identificar esses potenciais riscos e avaliar se realmente nós vamos correr esse risco colocando essa tecnologia no sistema ou não, não vamos correr esse risco. Ou podemos pagar, essa tecnologia, ela é excelente, mas nós podemos pagar por ela para todas as pessoas poderem ter acesso? Também é uma questão que a avaliação de tecnologias serve para a gente poder utilizar, também avaliar. Às vezes uma tecnologia ela pode ser um pouco inferior à outra, mas ela pode ser mais barata e permitir que mais pessoas tenham acesso a essa tecnologia. Isso também é algo que a gente precisa refletir e pensar, né? Que sempre que você incorpora uma tecnologia, você está favorecendo um grupo de pacientes, um grupo populacional, mas você pode estar correndo o risco de estar desfavorecendo outros, né? Outros podem ficar desassistidos para que você possa atingir um grupo específico. Então, quanto mais a gente puder trazer tecnologias para dentro do sistema, que atuem com o maior número de pessoas, seja mais abrangente, que permita o melhor uso do recurso público, né? E no meu caso eu digo recurso público porque é a minha realidade, eu trabalho no Sistema Único de Saúde. Então, quanto mais eu puder utilizar melhor esse recurso para atender a mais pessoas, podemos ofertar mais tecnologias para um número maior de pessoas e trazer mais qualidade de vida para essas pessoas, melhor. E é isso que a avaliação de tecnologia nos permite. Nos permite desde um raciocínio técnico-científico para escolher um carro, para poder colocar uma tecnologia no sistema, mas também um aparelho, um teste diagnóstico, um aparelho também de diagnóstico, um exame de diagnóstico, uma cirurgia robótica, tudo isso é avaliado pela avaliação de tecnologias em saúde e também ações de promoção e prevenção. Então, coisas que a gente ainda avalia pouco, mas deveríamos avaliar muito mais, por exemplo, que são ações educacionais. Existem várias ações educacionais que a gente pode trazer tanto de dentro ou fora do Brasil, experiências que elas podem ser adaptadas, que elas podem ser estudadas com as técnicas da avaliação de tecnologias em saúde, né, e seriam tecnologias leves, as ações educacionais, para serem aplicadas a diferentes realidades locais, estaduais e promovendo, né, o cuidado em saúde de uma forma diferente, porque é sempre importante lembrar que a tecnologia, quando falamos de tecnologia em saúde, não estamos falando somente de medicamentos, de equipamentos, mas também falamos de processos gerenciais e também falamos de processos de cuidado de forma educacional, que seriam as ações, né, não medicamentosas, que a gente fala muito, as terapias não medicamentosas em relação aos medicamentos, em relação aos pacientes. Obrigada pela atenção de vocês e até o próximo.